Todos, eu creio no poder que há na mesa. Quando nós sentamos na mesa que Jesus preparou para cada um de nós. Como o pastor falou, na verdade, há 2 anos atrás, eu fui muito marcado ao sentar numa mesa. E a minha vida, desde o princípio, do início, quando eu conheci Jesus, Deus tem me levado a sentar em mesa em que mudou a minha história, mudou o meu destino. Antes de conhecer Jesus, eu sentava em mesas que não agradavam ao Senhor. Eu assentava em mesa que não me edificava. Mas os anos foi passando e Jesus foi me ensinando e foi me levando à mesa que veio só trazer crescimento na minha vida espiritual, na minha vida com Ele. Por isso o tanto e o quanto é importante nós sabermos na mesa que nós sentamos. Eu creio que Deus, Jesus, Ele tem uma mesa preparada para cada um de nós. Nós não precisamos de nos oferecer para sentar em mesa alguma. Nós não precisamos de pagar para sentar em mesa alguma. Olha, por várias vezes, não foi nenhuma nem duas, por várias vezes eu já sentei em mesa de restaurante sozinho, só eu e Jesus, quando eu precisava ouvir dele. Por várias vezes aqui em Jacksonville, em Atlanta, que eu já morei lá, eu já sentei, já parei do trabalho, sentei sozinho para ouvir Jesus. Porque quando nós convidamos Jesus para sentar à mesa conosco, Ele vem e senta. E Ele abre a nossa mente, abre o nosso coração, Ele nos dá direção, Ele dá destino para as nossas vidas, Ele muda a nossa história. Por isso nós temos que lembrar que nós servimos um Deus que Ele senta comigo e com você na mesa. Amém? Deus tem algo para falar comigo e com você ao sentar na mesa. Os discípulos de Jesus, 2 discípulos de Jesus a caminho de Emaús, e Jesus começou a caminhar com eles. Quando aproximou da casa deles, eles convidou Jesus para entrar. E quando Jesus sentou à mesa, no partir do pão, os olhos daqueles homens, daqueles discípulos, foram abertos. E eles reconheceram que era Jesus que estava ali. E eles voltaram para o seu destino, para o teu propósito. Porque a sua visão foi aberta, os seus olhos foram abertos. Por isso nós temos que convidar Jesus para sentar na nossa mesa. Nós não precisamos pagar nem nos oferecer para sentar em mesa alguma. O nosso tempo vai chegar, a nossa hora vai chegar. Deus tem uma mesa preparada para mim e para você. Quem crê? Deus tem uma mesa preparada para mim e para você. Olha, a mesa na Bíblia, ela não é apenas um móvel. Ela é o lugar de cura, lugar de abrir a nossa visão, lugar de mudar destino, lugar de cura. Como é bom você sentar numa mesa em que está falando de Jesus. Como eu disse, há 2 anos atrás, algo marcou minha vida ali em Atlanta. Eu estive ali no momento ali de uma celebração, fugiu o nome agora. No final de ano lá na casa de um amigo meu. E nós sentamos à mesa logo de manhã para tomar um café. E logo nós fomos convidados a começar a orar. E aquilo ali mudou a minha forma de pensar sobre a mesa. Como o assunto que nós trazemos numa mesa, ela muda a direção, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa história, nos dá um destino. E ali nós tivemos um momento muito especial ali de oração.
Tinha um grande amigo meu lá, que um dos momentos mais difíceis da minha vida, da minha esposa, como família, que nós passamos. E esse amigo nosso, ele esteve no hospital, nós ficamos no hospital por uma semana com o Marson Júnior. Ele cortou esses 2 dedos, perdeu, né? E ele não saiu dali do hospital, ficou o tempo todo, ele levou um colchão, pôs no chão e ficou ali uma semana com nós ali no hospital. E ele estava lá nessa mesa. E ali eu tive a oportunidade, porque logo depois ele foi embora para o Brasil e retornou, 10 anos depois ele retornou. Mas eu tive a oportunidade naquela mesa de agradecer a Deus pela vida dele. De agradecer a Ele por tudo que Ele fez. Ele parou tudo na sua vida para estar ali naquele hospital com nós. E foi naquela mesa que eu tive essa oportunidade. Então nós precisamos de aproveitar os momentos que nós sentamos numa mesa. Quem me conhece, quem já sentou à mesa comigo, sabe que eu não tenho dificuldade de cortar certos assuntos. Nós precisamos aprender a sentar e trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Jesus Cristo. Eu já tive experiência aqui em Jacksonville, em mesa que nós sentamos com mais 3 casais. Nós saímos por umas 3 ou 4 vezes, mais ou menos. E nós tivemos, não só nós, mas eles também nós tivemos assim várias experiências naquelas mesas que nós sentamos. Coisas assim, nós nunca vivemos isso. Esses anos todos de América, nós nunca tivemos um amigo. Então nós precisamos parar para pensar o que Deus quer de mim e de você ao sentar numa mesa. Nós precisamos ser usados pelo Espírito, usado pelo Senhor, quando nós estivermos sentados numa mesa. Eu agradeci o pastor Edson Campos aqui, na última vez que ele esteve aqui, porque eu tive a oportunidade, através do pastor João, de sentar à mesa com ele, ali na casa dele. Para mim foi uma honra muito grande, de estar ali naquele momento, e ver o coração daquele homem, o que ele passou para nós ali. Nós precisamos de aproveitar os momentos de mesa que nós temos, porque Jesus está presente. Ele está presente nas nossas vidas. Eu carrego algo comigo, na minha casa, desde o princípio do nosso casamento, nós nunca sentamos no sofá para comer. Sempre sentamos à mesa. O Marson Júnior e a Marílias não sabem sentar num sofá para almoçar ou para jantar. Até o Marson Júnior fala, o meu pai é culpado disso, porque sempre ele tem que sentar na mesa para comer. E o quanto é importante nós fazermos uma mesa para sentar como família, para ter as refeições, ou que seja o café da manhã, o almoço ou o jantar. Isso é muito importante para nós. E quando nós temos o conhecimento da palavra, conhecemos a Jesus, vai mudar a história da nossa casa. Eu agradeço a Deus porque nós temos 26 anos de América e Deus nos deu a honra de ter os nossos filhos, os nossos netos na igreja, servindo a Deus. E isso, eu creio, foi pelas mesas que nós sentamos. Nos últimos tempos, eu tenho sentado com pessoas que só me edificou, que só mudou, que trouxe mudança para a minha vida e para a minha casa. E é sobre isso que Deus me colocou aqui nessa noite. Eu até tinha falado para o pastor, eu trabalhei muito hoje, não muito, né, Diego? Mas trabalhamos.
Até tinha passado para ele. Mas, não que ele insistiu, mas fala, vai lá e prega o que está no seu coração. Cuidado. Se você não tem o Espírito Santo, não sente em mesa que não é para você sentar. Cuidado com assuntos que são levantados em mesas que você está. Deus está nos chamando para retirar de mesas que não pertencem a nós mais. Nós precisamos de ter o discernimento, o que Deus tem para nossas vidas. Se a mesa que você está hoje não está te edificando, sai fora. Deus tem outras mesas para você. Tem coisas melhores para você. Aprenda a conviver com pessoas que comungam a mesma fé que você, que crê naquilo que você crê, que busca a Deus como Senhor e Salvador da sua vida, que busca a caminhar nos passos de Jesus. Nós temos uma missão, é levar a nossa casa, os nossos filhos, à presença do Senhor. E através da mesa que nós sentamos, porque eu já sentei em mesas que não agradavam o Senhor. Eu já sentei em mesas de bar. Eu já sentei em mesas que me dá vergonha. Eu nunca falei, eu não gosto de falar nisso, para mim o passado passou. Mas eu já sentei. E hoje só me traz tristeza de pensar. Por isso, eu valorizo hoje a mesa que eu sento. Deus tem me honrado. Deus tem me honrado a minha casa, para sentar em mesas com pessoas tão especiais, pessoas tementes a Deus. Tem o Paul Cunningham, né? Ele pregou aqui no CRI, teve aqui no culto aqui uns domingos atrás. Ele me procurou pelo Facebook, me chamou pelo Facebook, uns 2 anos, que queria sentar comigo para conversar, queria tomar um café comigo. Eu pedi para a Marília, fala para ele que eu não tenho inglês para conversar com ele. Ele falou, não tem problema, eu quero sentar com você assim mesmo. E eu fui levando, passou 2 anos. Até que ele mandou mensagem para mim de novo. Aí eu falei para o pastor João, tem esse americano aqui, ele quer tomar um café comigo, mas eu tenho que levar alguém. Só que nessa mesa que eu sentei lá em Atlanta, há quase 2 anos atrás, o bispo Thomas estava lá comigo e ele ligou para o Paul Cunningham. Eu falei, eu conheço esse cara, eu conheço esse irmão. Aí na hora ele tirou foto, mandou para ele. Aí eu falei, é o cara do Facebook que não quis conversar comigo. E aí nós tivemos o prazer, eu e o pastor João, a primeira vez, nós sentamos com ele, numa mesa, para almoçar. E nós ficamos lá, acho que por 1h30, 2 horas, falando da palavra do Senhor. Ele é apaixonado por Deus, apaixonado pela palavra. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos sentar com pessoas onde nós vamos abrir o nosso coração, mostrar para ela quem nós conhecemos, daquilo que nós conhecemos da palavra, daquilo que nós podemos passar e edificar a vida dela. Não se preocupe, não insista para sentar em mesa alguma. Sabe por quê? Deus tem uma mesa preparada para você. Espere o seu tempo. Deus mandou Samuel na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, rei de Israel. E vamos lá. Senão vocês vão falar que eu não li nenhum versículo, né? Eu vou ler agora. 1 Samuel 16:10. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos,
Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Jessé: estes são todos os seus filhos? Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. O que ele falou? Não comeremos, não sentaremos enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo de cabelos e olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Quando Samuel chegou lá, as autoridades daquela cidade aproximou de Samuel e perguntou para ele se a ida dele ali era de paz. E ele falou que era e que estava ali para sacrificar ao Senhor. E Samuel convidou aquelas autoridades também para ir sacrificar ao Senhor. Falou para eles que era para acompanhá-lo, e eles foram, né? Olha, a mesa estava preparada, o banquete estava preparado, estava toda a família, imagina, né? Aquelas autoridades daquela cidade estavam junto, havia uma multidão ali, não era só a família. E todos que passaram, os 7 filhos de Jessé, Davi nem foi cogitado, nem chamado, convidado foi. Mas Deus falou que não era nenhum daqueles. E cadê o outro? Você tem outro filho? Tem um mais novo, o caçula, está cuidando das ovelhas. Mas Davi tinha uma história ao cuidar das ovelhas. Ele fala que ele enfrentou o urso, o leão, e o Senhor deu vitória a ele sobre o urso e o leão. Quer dizer, ele tinha uma vida com Deus ali no campo, onde ele cuidava de ovelhas. Porque Deus valoriza o nosso tempo no secreto. Deus está olhando para mim e para você quando nós estamos no nosso secreto, buscando Ele, orando a Ele, né, clamando a Ele. Davi não foi contado entre os seus irmãos, mas ninguém sentou à mesa enquanto ele não chegou. O destino, o propósito de Deus iria cumprir na vida de Davi, né? A ponto que, para tudo, Deus para a agenda, para o tempo, para esperar você chegar. Há alguém faltando nessa mesa, amém? Há alguém faltando, então Deus parou para tudo. Está faltando alguém. Aquele que eu escolhi ainda não está aqui entre essas pessoas. Às vezes nós nos sentimos rejeitados. Eu não fui convidado. Calma, a sua hora vai chegar. Deus parou aquela programação. Imagina só, aquela casa cheia, autoridades, toda a família, todos foram rejeitados. Ele está chegando. A sua hora vai chegar. A minha hora vai chegar. Ninguém vai sentar à mesa enquanto eu não chegar. Porque você, nós somos escolhidos de Deus. Não adianta ninguém querer nos rejeitar. Os homens podem até nos rejeitar, mas Deus nos escolheu. E nós vamos sentar à mesa, porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu. E é isso que Deus tem para nós. Não adianta homens, autoridades, dizer não para nós. Nós temos o sim de Deus. E essa história é muito forte, né? O próprio pai excluiu o filho. Hoje o caçula é o mais mimado, né? O mais
querido, é o que pega tudo do pai. E ele foi aquele que ficou lá no pasto. Olha, Deus está olhando para as ovelhas que você está cuidando. E Ele vai te honrar. Vai te colocar numa mesa como príncipe. Porque Deus honra aquele que busca Ele no secreto. E Davi, chegando ali, ele foi o quê? Ungido. E eu imagino a festa que aconteceu ali. Seus irmãos olhando, o que está acontecendo? Fui escolhido de Deus, só isso. Ninguém me chamou, foi Deus. Então, olha, não insista para sentar em mesa alguma. Espera, Deus vai te chamar. Deus vai te chamar. Você está na agenda de Deus. E Deus vai te colocar em lugar que você nunca imaginou sentar. Você vai chegar em lugares que você vai olhar para trás, vai te dar vergonha, mas vai te dar tanta alegria. Aonde Deus me colocou. Deus tem grandes coisas para nós. Por isso, hoje, eu louvo a Deus na igreja que Deus me implantou hoje, na igreja que Deus me colocou hoje. Eu tenho 3 anos aqui na Lagoinha e já tive várias oportunidades de sentar em mesa com pessoas, homens e mulheres de Deus. Eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo servir a Deus. Eu amo sentar na mesa com pessoas. Quem me conhece sabe. Me liga e fala, não, vamos encontrar em algum lugar. Face a face. Gosto de olhar nos olhos. Porque na mesa, nós conhecemos o coração. Conhecemos a pessoa. Dá para ver o que ela está sentindo. Você não está bem. Você pode olhar nos olhos dela e falar para ela a verdade. E ela vai entender. E eu tenho feito isso por alguns anos. Eu falo que eu sou da moda antiga. Não gosto muito de falar pelo telefone. Eu gosto de sentar à mesa. Eu creio que a mesa, ela traz revelação. Nos revela aquilo que Deus quer nos falar, quer nos usar para falar para aquela pessoa. Com mais clareza, com mais firmeza. E é isso. O seu dia, a sua hora está marcada na agenda de Deus. Eu acho assim, de tudo que eu falar aqui nessa noite, o mais importante é cuidado com a mesa aonde você senta. Cuidado, porque ela pode desviar do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Porque Deus, Ele tinha um projeto, um destino para Davi. Eu ainda não li, às vezes pode até ter, mas Davi, até onde eu li e conheço, ele não reclamou de não ter sido convidado para estar ali naquele momento. Por quê? Eu creio porque ele tinha intimidade com Deus e sabia que no momento certo, Deus ia tirar ele por detrás das malhadas e colocar ele aonde ele tinha sonhado e preparado para ele. Por isso, espere em Deus. Não insista. Espere em Deus. Busca Ele. Que Ele vai te levar a alcançar lugares, mesas que você nunca imaginou. Eu quero que você feche os teus olhos, aí assentado mesmo. E nós vamos orar ao Senhor. Quem parecia esquecido foi o centro daquela história. Davi estava no campo,
cuidando de ovelhas, mas Deus tinha uma história para ele, uma nova história, um destino. Às vezes você se sente rejeitado, que você não foi convidado, que você não faz parte, mas a mesa, ela traz honra para as nossas vidas, nos torna uma pessoa querida ali pela pessoa que nos convida, que nos chama. E Deus tem para nos dizer: a sua hora vai chegar. Você não foi esquecido. Você não foi rejeitado. O tempo de Deus é porque ainda não chegou na sua vida. E a hora que chegar vai ser como foi na vida de Davi. Ele parou o tempo, ele parou aquela agenda para trazer Davi e ser ungido na frente de toda a sua família. Ele foi honrado por Deus. Ninguém, o próprio Samuel falou, ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. O homem pode até tentar mudar o seu destino, mudar a sua história, mas Deus está te dizendo nessa noite, aquilo que Deus tem sonhado para você, vai se cumprir, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar agora a você se colocar de pé. Tem mesa que só começa quando você chega. Só começa quando você chega. Talvez você se sente, muitas vezes até rejeitado. Mas por que não me convidou? Não chegou a sua hora. É simples assim. Eu vejo Deus mudando pessoas de mesa, nos levando para um outro nível. Não que aquela mesa não serve mais, é porque Deus tem algo maior para você em outras mesas. Deus quer nos levar a crescer espiritualmente, e a mesa faz parte. Olha, Jesus fez da mesa o seu púlpito. O nosso primeiro púlpito não é esse, é a mesa da nossa casa. E às vezes o seu púlpito é a mesa que Jesus vai levar você para sentar. Você vai ser um instrumento de Deus ali naquela mesa. É isso que Deus quer, usar a mim e a você na mesa em que nós sentamos. Eu creio, nós vamos mudar destinos através da palavra nas mesas que nós sentamos. Nós vamos trazer nova direção. E Deus vai nos levar em novas mesas, a novo nível. Eu quero buscar algo maior em Deus nesses dias. Eu quero continuar buscando, mas em oração. E quando eu me sinto sozinho, como eu falei aqui, eu já parei o meu trabalho para ir almoçar, sentar. Eu poderia passar no drive-thru, mas eu sentava. Eu preciso de ouvir de Deus, é aqui que eu vou ouvir. Tem pessoas que têm tantos lugares para ouvir de Deus, né? O meu lugar é no restaurante, não é para comer. É para falar com Deus. Eu sento ali sozinho. Às vezes eu estou com a esposa, né? Mas muitas vezes eu fui sozinho. E ouvi de Deus. Eu precisava de direção. Eu precisava de acalmar meu coração. Muitas vezes nós estamos procurando pessoas, sendo que nós podemos procurar Cristo para falar conosco. Eu já fui trabalhar sozinho. Fui o som lá no último. Não fui para ali para trabalhar, fui para falar com Deus. Porque mesa não é simplesmente um móvel, é um ambiente que nós estamos. E nós precisamos mudar esse ambiente. Nós precisamos mudar esse ambiente. Vamos fechar nossos olhos. Eu não sei o que Deus tem para você.
para cada um de nós. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Ele tem algo preparado para mim e para você. E a partir do momento que nós dedicarmos mais tempo a Ele, a partir do momento que nós priorizarmos a mesa que nós sentamos, priorizar a mesa da nossa casa, para falar e ministrar a sua palavra, que seja para o seu cônjuge, para os seus filhos, para aqueles que vão assentar à sua mesa. Deus quer te levantar como um ministro da sua palavra, na mesa da sua casa. Olha, nós temos GCs na cidade. Como Deus tem falado em cada GC, em cada mesa ali em GC. Como Deus tem transformado vidas. Deus, Ele quer nos dar uma mesa para nós sentarmos e ser usado por Ele. Não deixa ser usado pelas coisas desse mundo, mas seja usado pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Deus, eu te agradeço nessa noite, eu te louvo e te agradeço pela palavra, pela oportunidade, ó Pai, de ministrar a Tua palavra, pela importância, Senhor, que o Senhor tem nos revelado da mesa, Senhor. Como a mesa muda destino, muda direção, muda a história, reescreve a nossa história. Deus, quantas vezes o Senhor tem usado pessoas para falar conosco, ó Pai, ao sentar em uma mesa. Quantas vezes, ó Pai, o Senhor tem tocado os nossos corações, mudado, Senhor, pensamentos, nos levado a entender, Pai, que o Senhor tem algo para as nossas vidas, que a mesa não é simplesmente, ó Pai, para fazer uma refeição, mas é para nós sermos alimentados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, Senhor. A mesa é o lugar aonde nós vamos ministrar sobre outras pessoas, aonde nós vamos ouvir, aonde nós vamos nos alegrar com elas, aonde nós vamos chorar com elas, ó Pai. Ó Deus, nos traga a palavra de vida, Senhor. Ó Deus, nos dê sabedoria ao sentar em uma mesa com as pessoas, com os irmãos, Senhor. Nós queremos ser usados pelo Senhor em cada mesa que nós sentarmos, ó Pai. E eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje nós vamos fazer diferença nas mesas que nós sentarmos, ó Pai. Nós não vamos ser o mesmo, Senhor, porque nós vamos ser cheios do Teu Espírito, Senhor, para ministrar a Tua palavra, para declarar cura, Senhor, ó Deus, para trazer revelação da Tua palavra, Senhor, para ser um como o Senhor ali naquela mesa. Nós queremos ser, ó Pai, ser usado pelo Senhor, usado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos leva, Senhor, a alcançar, ó Deus, mesas aqui nesta cidade, onde nós possamos ministrar a Tua palavra, onde nós podemos falar do Teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, que sem Ti nós não somos nada, ó Pai. Nós somos fortalecidos pelo Senhor a cada dia, a cada manhã, em cada sentar à nossa mesa, ó Deus, em cada compartilhar da Tua palavra, ó Deus. Nós cremos que em cada refeição, ao sentar à nossa mesa, na nossa casa ou no restaurante, ó Pai, com um amigo, com irmãos, ó Pai, nós cremos que o fluir, ó Deus, do Teu Espírito virá, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Assim como o Senhor separou Davi, ó Pai, mesmo que ele não foi escolhido, não foi convidado pelo seu pai, mas o Senhor já tinha separado. Assim nós cremos, Senhor, que será nas nossas vidas. O Senhor tem um dia, o Senhor tem a hora, e nós cremos e esperamos por esta hora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos muda, Pai, de mesa, Senhor, nos leva, ó Deus, a lugares altos, Senhor, nos leva, Senhor, a mudar, Senhor, de nível, Pai, a alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Nos leva, Senhor, a dar esse passo, ó Pai. Ó Deus, nos tira daquela mesa, ó Deus, que não Te agrada, Senhor. Nós cremos, Senhor, o Senhor vai nos levar
a alcançar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus.